pH significa potencial hidrogeniônico. E é só uma escala logarítmica que foi desenvolvida para facilitar a nossa vida quando a gente quer saber quanto de íons H+ nós temos numa determinada solução, qual que é a concentração de íons H+. Eu sei que parece complicado pra caramba, mas relaxa que eu vou te explicar. Imagina que você tem uma solução e nessa solução nós temos uma grande quantidade, uma grande concentração de íons H+. À medida que nós temos uma grande concentração de íons H+, o pH dessa solução ele é baixo e nós vamos nos referir a essa solução como sendo ácida. E nós temos o contrário também. Se você pegar essa solução e nessa solução você tiver uma baixa quantidade de íons H+, ou uma baixa concentração de íons H+, o pH dela vai ser alto. Dessa forma nós vamos nos referir a essa solução como sendo uma solução alcalina ou básica. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre os tais dos benefícios aí de você consumir a tal da água alcalina. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito polêmico que é a tal da água alcalina. Você já entende esse termo alcalino, que significa uma solução alcalina, nós temos uma baixa concentração de íons H+. Numa solução ácida nós temos uma alta concentração de íons H+. Já numa solução neutra, a quantidade, a concentração de íons H+ é igual. Já numa solução neutra, a quantidade de íons H+ é igual a de OH-. Então, basicamente, é isso que nós temos. E aí tem uma galera que defende o consumo, a ingestão de água alcalina, ou seja, uma água que tem baixo íons, uma baixa concentração de íons H+. O que essas pessoas acabam defendendo? Tem um apelo aí comercial, industrial por conta do consumo da água alcalina. As pessoas acabam defendendo que nós temos aí hábitos alimentares que são ácidos, que são nocivos à nossa saúde e podem favorecer aí o desenvolvimento de várias doenças, como resistência à insulina, diabetes, alguns tipos de demência e até mesmo de câncer. E aí eles falam que para contornar esse problema é recomendado com que você beba apenas água alcalina, justamente para combater essa acidez da sua alimentação e você não desenvolva essas doenças. Mas vamos entender o que a fisiologia e a bioquímica dizem aí sobre esse raciocínio. Pessoal, eu já expliquei para vocês o que é pH, mas tem uma outra definição que é importante você saber, que são os sistemas de tamponamento. O que é um sistema de tamponamento? É um sistema que controla variações de pH. Então imagina que você tem uma região que ela tem que estar ácida, se ela começar a ficar alcalina, esses sistemas de tamponamento eles começam a atuar e impedem com que isso ocorra. E a mesma coisa ao contrário, imagina que você tem uma região ali que ela é alcalina por natureza e ela começa a ficar ácida. Esses sistemas de tamponamento eles atuam para controlar essa variação de pH e não deixar com que ela seja modificada. Então isso é um sistema de tamponamento. E no nosso corpo nós temos vários sistemas de tamponamento e aí os mais importantes deles seriam, os mais evidentes, seriam o pulmonar. Nossos pulmões conseguem controlar as variações de pH e também aí os nossos rins, porque eles formam a tal da urina e através da urina nós conseguimos eliminar íons H+, ou seja, eu consigo eliminar o ácido do meu corpo. Então esses seriam dois sistemas de tamponamento muito importantes. Eu vou exemplificar para vocês. Mas antes da gente falar da fisiologia, você vai fazer um favorzaço. Você já vai deixar o like aqui nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa distribuir para mais pessoas. Já se inscreve no canal e também ativa as notificações. Nós temos vídeos todo santo dia sobre nutrição, suplementação, saúde, ciência, metabolismo e o que mais vocês quiserem discutir. O que acontece aqui? Você foi lá para a academia, começou a fazer exercício físico. À medida que o seu metabolismo energético começa a funcionar justamente para fornecer energia para a sua musculatura, ele acaba liberando íons H+.
E isso não é legal, isso não é bacana. Antes da gente continuar, me responde uma coisa. Quando você faz exercício físico, você hiperventila, você fica mais ofegante, ou você hipoventila, você fica com falta de ar? É bastante provável que você hiperventila, você fica mais ofegante. Vamos voltar. Então você está lá fazendo exercício físico, fazendo contração muscular, seu metabolismo energético ele está funcionando, liberando íons H+. Dessa forma você tende a diminuir o seu pH, você vai ficar em estado de acidose. O seu corpo não quer que isso ocorra. E um dos mecanismos para controlar essa variação de pH é o tal sistema de tamponamento. Mais precisamente, o executado pelos nossos pulmões. E isso explica por que durante o exercício físico você acaba hiperventilando, você acaba respirando ali numa frequência um pouco maior. Eu acho que isso faz sentido para vocês. Se não faz, vamos para outro exemplo aqui. Bom, imagina que você está aí na sua casa e aí você decide comer um podrão ali na esquina. Comer aquele hot dog de procedência duvidosa, você não sabe como que foi feito. Você comeu, tava uma delícia, maravilhoso, só que aí você passa mal, você tem um piriri, você fica lá reinando no trono, passando mal. Fora aí a diarreia, você também acaba vomitando. Pessoal, você está vomitando todo o seu conteúdo ali do seu estômago. Você está vomitando o conteúdo do seu estômago. No estômago tem o quê? No estômago nós temos ácido clorídrico. Quando você vomita esse conteúdo, você está eliminando ácido do seu corpo. É bastante comum que essas pessoas que acabem vomitando muito, o que elas começam a ter? Falta de ar. E aí sempre aparece uma tia com uma tampa de Tupperware e começa a abanar. Você fala, meu Deus, tô com falta de ar, tô com calor pra você me abanar, né? Sempre tem isso. Você tem falta de ar, você está hipoventilando. Presta atenção, você eliminou muito ácido do seu corpo, e isso acabou refletindo no seu tampão ventilatório, acabou refletindo aí na atuação dos seus pulmões. Então o nosso corpo, ele consegue controlar as variações de pH que ocorrem dentro dele. Nós temos mecanismos. Um outro exemplo é pessoas que têm algum tipo de acometimento renal. O que nós fazemos é de tirar as proteínas, principalmente se a pessoa está ali num estágio muito avançado da doença. Nós tiramos as proteínas, porque normalmente as proteínas, o metabolismo das proteínas fornece muitos íons H+. E a forma mais eficiente de você eliminar esse excesso de íons H+, eliminar esses ácidos, é através da urina. Se a pessoa está com o rim danificado, ela consegue formar urina? Não. Logo, o que eu tenho que fazer é, através da alimentação, tentar contornar esse problema. Nós tiramos as proteínas. Então acho que ficou bastante claro para vocês a aplicação de conceitos bioquímicos e fisiológicos bastante básicos para, cara, vocês verem que não faz muito sentido esse papo aí da água alcalina. Se você não está convencido ou convencida ainda, vamos fazer aqui um raciocínio também bastante básico. Imagina que você consumiu alguma coisa, comeu um alimento, ou então até mesmo que você tomou a tal da água alcalina. Você pega esse alimento, consumiu, ele vai entrar na sua boca, eu espero. Ele vai entrar na sua boca. E aí vai ter contato com a sua saliva. A sua saliva, ela tem um pH que varia de 6,5 até 7,5. Esse alimento, depois que você mastiga ele passa pelo seu esôfago e chega lá no seu estômago. Já no seu estômago, esse alimento vai encontrar um pH por volta de 2, ou seja, um ambiente muito ácido, justamente para que você comece a fazer a digestão ali desses nutrientes que você acabou de consumir. Feito isso, esse alimento vai sair do seu estômago e vai lá para o seu intestino. E o pH do intestino ele pode variar de 4,7 até 7,5, a depender da região do intestino que você está falando. Então você tem uma outra variação de pH. Você absorve esses nutrientes pelo seu intestino e eles acabam caindo na sua corrente sanguínea. Já na corrente sanguínea você vai ter um pH que vai girar em torno de 7,35 até 7,45. E se ele começar a ficar mais ácido, lembra que você tem mecanismos de tamponamento que vão controlar essa acidez. E se ele ficar mais alcalino, esses mesmos mecanismos também vão atuar. Bom, e aí você fala, nossa, eu tô com muito ácido no seu corpo.
relaxa que a sua urina vai se encarregar de eliminar esse excesso de íons H+, esse excesso de ácidos. Porque o pH da urina ele gira em torno de 6, ou seja, nós temos aí um pH mais acidificado ainda. Então basicamente o que a gente tem aqui é que à medida que você consome a água, a tal da água alcalina, essa água ela tende a ficar com pH igual da região do seu corpo que ela está passando. Seu corpo vai acabar igualando o pH dessa água alcalina de acordo com as suas necessidades. Então não tem o porquê você consumir a tal da água alcalina. Ah, Jeff, mas aquele papo de que a alimentação acaba acidificando o corpo. É balela. Pessoal, o que acontece aqui é que de fato a nossa alimentação consegue influenciar a nossa saúde. Isso não é segredo para ninguém. Mas não dessa forma. O que acontece aqui, pessoal, é que quando você consome alimentos, por exemplo, industrializados, ou então com alto teor de gorduras saturadas, ou então com alto teor calórico, você acaba favorecendo o desenvolvimento do seu tecido adiposo. E conforme o seu tecido adiposo, você vai engordando o seu tecido adiposo e vai aumentando, esse tecido passa a secretar algumas proteínas que nós chamamos de citocinas. E essas proteínas, essas citocinas, elas têm uma característica pró-inflamatória, que levam a uma série de doenças. Mas não tem nada a ver com o pH do que você está comendo. Não tem absolutamente nada a ver. O que tem a ver aí é que você está desenvolvendo o seu tecido adiposo de uma maneira exacerbada e isso que vai levar a essas doenças crônicas não transmissíveis. Tá, e qual que seria a solução para você não ter esses caras que você não quer? Seria tomar água alcalina? Cara, já te adianto que não. Ai, mas o doutor Lair Fevereiro acabou falando que eu tenho que tomar a tal da água alcalina. Pessoal, eu tenho referências para vocês podem pegar aí o Leninger de Bioquímica Básica, Princípios da Bioquímica, você pode pegar o Anita Marzocco, você pode pegar o Guyton, Tratado de Fisiologia Médica, que esses livros eles vão comprovar tudo isso que eu estou falando. E qual seria a solução para você não ter essas doenças? É simples, é só você ter a manutenção do seu peso ideal aí para sua estatura, para o seu gênero e também para a sua faixa etária. É só fazer a manutenção do peso através de uma alimentação equilibrada e também da prática regular de exercícios físicos. Não tem que tomar a tal da água alcalina, ela não vai conseguir influenciar o pH do seu sangue. O seu sangue ele sempre vai ficar com um pH entre 7,35 até 7,45. Qualquer variação aí dentro do seu organismo, dentro do seu sangue, você tem os mecanismos de tamponamento que começam a atuar justamente para que não saia dessa faixa aí ideal de funcionamento. Inclusive, isso é uma das preocupações, por exemplo, quando o médico está tratando um paciente lá na UTI que tem um acometimento renal ou então que tem um acometimento pulmonar, porque lembra, nós temos o nosso tampão ventilatório exercido pelo nosso pulmão e também o nosso tampão renal exercido lá pelos nossos rins na formação da urina. Pô, Jeff, mas não tem benefício nenhum em tomar água alcalina, ela não vai modificar o pH do meu corpo? Pessoal, tem um estudo que foi realizado em que eles foram investigar aí os efeitos da água alcalina no nosso corpo. Se você beber água alcalina, conseguiria modificar aí o pH do nosso sangue. E o que eles encontraram? Eles encontraram que consumir água alcalina não foi capaz de modificar o pH do sangue, porque os mecanismos de tamponamento eles começaram a atuar. O que aconteceu foi que esse consumo dessa água alcalina acabou interferindo no pH da urina, deixando ela um pouco mais alcalina. E isso não é legal, porque isso acaba expondo as pessoas ao risco de várias infecções bacterianas. Então consumir a água alcalina é de longe, muito longe, aí uma coisa boa que você possa fazer pela sua saúde. Uma coisa muito boa que você pode fazer, pelo menos por mim, já que você chegou no final desse vídeo, é deixar o like. Não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Era isso que eu tinha para falar sobre água alcalina com vocês. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários que eu respondo a todos os comentários. E de qualquer forma eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para você assistir e também a bolinha para se inscrever. Vai que você esquece.